Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre um transtorno muito comum, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Quem vai fazer essa apresentação para a gente é o Dr. Ricardo Carvalho e ele veio apresentar esse tema sobre o TDAH, é um tema que realmente é muito importante a gente conhecer. Para ajudar você a consolidar o aprendizado, nós vamos oferecer 10 questões, tá? Vão ser 10 questões baseadas na aula que o Dr. Ricardo vai dar agora. Essas 10 questões são enviadas no inventário do Google. Você só precisa colocar seu e-mail para receber a resposta e, se você atingir 70% das respostas positivas, nós vamos enviar também para você um certificado da Shelter de que você prestou atenção nessa aula, que você se interessou por essa aula e que você teve um bom aproveitamento dessa aula. Então, eu convido agora o Dr. Ricardo Carvalho. Agora nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso, primeiramente. O tratamento de primeira linha, ele é com estimulantes de longa duração. Essa é uma recomendação bastante forte da diretriz, porque eles realmente têm uma melhor base de evidência, melhor perfil de risco-benefício, um tamanho de efeito nos estudos mais consideráveis e tem a própria questão de duração. O paciente não vai precisar ter de se lembrar das tomadas durante o dia, sendo que é um transtorno que a pessoa realmente tem dificuldade de se lembrar. Também trazem uma maior remissão dos sintomas e evitam um perfil errático de tomada de dose, que normalmente, apesar de o risco ser baixo de transtorno, de abuso de substância com estimulantes, normalmente eles vão acontecer por conta de um perfil errático. Então a pessoa começa a, vou tomar só para melhorar meu desempenho. Então ela vai sempre focar no desempenho ótimo em vez no tratamento do transtorno, que pode levar ao abuso. Também reduzem o risco de rebote, porque é relativamente comum que os pacientes falam, no final da dose com a Ritalina eu tive uma depressão muito forte, uma ansiedade muito forte, ou um sono muito forte, que é o efeito de rebote no período que os níveis de concentração caem no sangue. Os estimulantes, eles também vão ter, de longa duração, eles vão ter um menor risco de rebote no final das doses, que é a sensação de depressão, ansiedade ou sonolência à medida que os níveis séricos se reduzem. Também estão associados com uma maior tolerância justamente por terem menos efeitos colaterais. O grande empecilho é que eles são caros, por volta de R$300 a R$500 atualmente no Brasil, o que pode ser inacessível para alguns pacientes. Tem a possibilidade de entrar com a judicialização, mas é um processo que não é garantido. E é muito importante tentar os dois estimulantes de longa duração, seja uma opção com a anfetamina ou outra opção com metilfenidato, antes de buscar um tratamento de segunda linha. Somente um curso longo com supervisão e prática é capaz de preparar você. Shelter Fellowship. A segunda linha a gente tem os estimulantes de curta duração, o mais conhecido é a Ritalina e atualmente no Brasil também temos os genéricos. No Brasil a gente não tem os sais de anfetaminas de curta duração como o Adderall. No Brasil a gente também não tem outro tratamento de segunda linha não estimulante, que é a tomoxetina, e que é um inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina, e também não temos a guanfacina, que é um inibidor, que é um agonista adrenérgico. As opções não estimulantes podem ser associadas com estimulantes de primeira linha em pacientes que não estão tendo uma resposta adequada, e também, em alguns casos, com bastante cuidado, a gente pode também utilizar os medicamentos de curta duração para os pacientes que precisam de um maior tempo de efeito. Então, por volta, os de longa duração podem ter uma queda de desempenho por volta de 8 horas após a primeira tomada. Então, depois disso, a gente pode indicar um estimulante de curta duração, se for necessário para a atividade dos pacientes. Então, para aquele paciente que
trabalha durante o dia e faz faculdade durante a noite, sempre observando o impacto que aquilo pode ter no sono e no desempenho cognitivo geral do indivíduo. A terceira linha, a gente tem a bupropiona, que acaba sendo utilizada com bastante frequência no Brasil por uma resistência ao uso dos estimulantes, mas ela é uma medicação que tem um perfil de remissão bastante inferior aos estimulantes. Então, preferencialmente só utilizar quando não for possível utilizar os estimulantes ou a resposta não tiver sido adequada com os estimulantes. Outro tratamento de terceira linha é exceder a dose recomendada pelas diretrizes. E nesse caso é importante ter um acompanhamento mais frequente do paciente para verificar a questão tanto do abuso quanto de algum eventual impacto cardiovascular. E esses tratamentos de terceira linha são utilizados em caso de falhas terapêuticas. As opções não farmacológicas que a gente tem na infância é a terapia de pais. Então, educar os pais a como lidar com aquelas crianças com TDAH é um tipo de tratamento que pode ser feito até mesmo online atualmente. A gente pode fazer também para crianças os treinamentos de habilidades sociais, a terapia cognitivo-comportamental clássica para a criança e para o adulto, o treinamento em mindfulness, em meditação de atenção plena. Então, não é a meditação religiosa, é a meditação secular, que tem vários aplicativos hoje na internet, como Headspace, Calm, e também vídeos no YouTube. E pode ser feito individualmente, não é necessário que seja a meditação com um profissional assistindo, a adaptação na escola e no trabalho e alguns pontos em investigação com resultados promissores são algumas terapias de terceira geração, como a terapia dialética comportamental, que foca na disfunção, na desregulação emocional. Então, é uma terapia que vai ensinar o paciente a regular melhor as emoções, e a terapia de aceitação e compromisso, que por um contato com os valores pode ajudar pacientes com um nível de desmotivação crônica mais intenso. Mas são tratamentos de investigação, então em abordagem terapêutica ainda é mais positivo utilizar a TCC clássica. Doenças que precisam ser rastreadas antes do início do tratamento: a psicose, as desordens do humor graves, como transtorno bipolar, o abuso de substâncias, todos os tipos de transtorno bipolar, os transtornos do sono. Realmente essa parte é fundamental de ser avaliada, porque o sono tem um papel crucial na cognição do indivíduo. E muitas pessoas com TDAH vão ter um perfil errático de sono. E isso pode estar relacionado aos sintomas. E da mesma forma, pessoas com problemas crônicos de sono podem mimetizar um quadro de TDAH. Um caso clássico é a apneia do sono. Em relação aos transtornos cardiovasculares, também é muito importante a gente ter a noção que não é necessário fazer o ECG de rotina. O ECG ele só é indicado para pacientes que tenham um transtorno cardiovascular conhecido. Então dá para prescrever sem avaliar o ECG. Os fármacos a gente tem de opção o Venvanse, que está presente nas doses 30, 50 e 70, começando sempre para mais baixa, aumentando para 50, 70, até a resposta terapêutica otimizada. Ele é uma prodroga, então é uma substância que precisa ser convertida na substância ativa no organismo. Isso acontece nas hemácias por uma enzima, então por isso o tratamento, o efeito começa 1 hora depois da tomada. A duração
entre 12 e 14 horas, mas alguns pacientes podem começar a notar um declínio tão cedo quanto 8 horas. Ele é de liberação contínua e pode ser dissolvido em água em iogurte. A faixa de preço é R$ 400 a R$ 520. O metilfenidato de curta duração, ele vem sempre na apresentação de 10 mg, 30 ou 60 por caixa, e podem ser tomados até 3 por vez. A duração é de 4 horas e precisa ser tomada então novamente durante o dia. Atenção para as pessoas que metabolizam rápido. Há alguns pacientes que metabolizam em 2 horas, 2 a 3 horas. Isso pode levar a uma dificuldade com a medicação. Tem um metilfenidato de longa duração, que no Brasil a gente tem o Concerta e a Ritalina LA. O Concerta ele libera cerca de 20% da dose no primeiro momento e depois vai liberando progressivamente o restante da dose durante o dia. Já a Ritalina libera no padrão 50-50. E a vantagem aqui, a gente vê a vantagem de utilizar os de longa duração pelo perfil de concentração mais estável, que enquanto ali a gente vê no gráfico abaixo que o de curta duração tem um perfil errático, o outro mantém uma concentração constante e por isso reduz as chances de efeito colateral. Seleção da medicação. Não existe um perfil de paciente que prediz a resposta à medicação, então você tem que testar o metilfenidato ou a anfetamina primeiro. Se não der certo, tenta outra opção. Se não der certo, tenta os medicamentos de segunda geração e terceira geração. O peso do paciente não prediz a dose, então vai ter paciente magro que vai ter uma resposta só com a dose de 50 e 70 e vai ter pacientes com um índice de massa corporal maior que vão responder com o de 30. E não tenha medo de testar as opções e sempre comunicando isso com o paciente, porque ele precisa saber o que está acontecendo, porque senão isso pode prejudicar a adesão. E lembrar sempre que não é uma medicação só para o trabalho, só para o estudo, não é uma droga da produtividade, é um tratamento. Então, as diretrizes hoje em dia recomendam que a pessoa tome continuamente, não mais só quando precisar de um melhor desempenho, porque isso vai ajudar ela nos problemas sociais, nos problemas conjugais e vai ajudar ela a criar melhor rotinas que vão sustentar o tratamento. A duração dos efeitos podem durar de pessoa a pessoa em relação ao que está na boca. Contraindicações. Se a pessoa tiver tomado algum inibidor da MAO, ele precisa ser interrompido 14 dias antes da interrupção. Quem tem glaucoma de ângulo estreito também não pode tomar a medicação. O hipertiroidismo tratado, a hipertensão moderada grave, feocromocitoma, doença cardiovascular sintomática, então se o paciente queixar de síncope, dispneia, história de mania ou psicose e anorexia ou transtorno do uso de substância. Nesses dois últimos casos, a gente está falando de uma contraindicação relativa. Ou seja, depois que a doença mais grave tiver sido estabilizada, podemos entrar com o uso dos estimulantes. Em crianças é preciso monitorar o peso e a altura. O surgimento de novo episódio depressivo, ansioso, aditivo ou psicótico ou maníaco, comportamento ou ideação suicida, comportamento agressivo, sono, apetite e irritabilidade. Muitos desses mostram principalmente um desencadeamento de um episódio de humor maníaco ou hipomaníaco.
Shelter Fellowship, para psicólogos e médicos. E uma confusão muito comum que se faz é que a ansiedade é uma contraindicação ao uso dessas medicações. Não existe essa correlação, inclusive há pessoas que melhoram o quadro de ansiedade com a introdução do estimulante, porque na verdade a ansiedade ela era desencadeada pelo transtorno de base, que é o TDAH. Interações que a gente precisa tomar cuidado. Com o Zimal e o Zimar pode gerar uma crise hipertensiva. Nos inibidores seletivos e nos inibidores duais, há um aumento da toxicidade deles em uso concomitante com anfetamina, e isso aumenta o risco de síndrome serotoninérgica, mas são casos raros. Então, se os dois medicamentos não estiverem na dose máxima, dificilmente a síndrome serotoninérgica pode ocorrer. Temos o tricíclico, que vai aumentar os efeitos cardiovasculares das anfetaminas. No caso, os beta-bloqueadores. Os estimulantes reduzem a atividade antihipertensiva. Os antipsicóticos reduzem os efeitos da anfetamina. E a nimesulida, um antibiótico de última geração, a combinação é proibida. No caso do metilfenidato, a gente tem as mesmas interações que a anfetamina, mas a gente precisa tomar cuidado com a interação com a varfarina. Por isso, em pacientes com TDAH em uso de anticoagulante, é necessário monitorar o RNI quando o tratamento com o metilfenidato foi iniciado, interrompido ou houver mudança de dose. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Tchauzinho.